Oi gente, bom dia. Como vocês viram, o tema do meu grupo é entropia endotérmica e eu vou demonstrar para vocês de uma forma prática, mais fácil de entender essa entropia endotérmica. Então, como vocês viram na parte teórica do trabalho, né, a entropia endotérmica ela é calculada a partir da variação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a variação de alguma reação. Então, a gente vai pegar a energia total dos reagentes e vai comparar com a energia total dos produtos. Se a energia total dos produtos for maior que zero, for positiva, quer dizer que ela está absorvendo calor. E se ela está absorvendo calor, ela é uma reação endotérmica. Então, ela é uma entalpia endotérmica. E nessa entropia endotérmica, a gente pode ter várias situações no nosso dia a dia. Uma das situações é o gelo. O gelo, ele é sólido e quando a gente coloca no meio aquoso ou a gente segura o gelo, e enfim, ele vai se dissolver. Ele está absorvendo o calor do meio e ele vai se dissolver. E uma das características de uma entropia endotérmica, né, de uma absorção de calor, é o resfriamento do meio. É por isso que o gelo, quando a gente coloca na mão, ele gela a mão, ele está se dissolvendo, ele está absorvendo o calor da mão e a nossa mão fica gelada. É por isso que quando a gente coloca no suco, na água ou no refrigerante, ele está absorvendo o calor daquele meio e ele está resfriando aquele meio. Uma outra situação, quando a gente coloca a roupa no varal para secar, ela está molhada, ela está absorvendo o calor do sol e ela vai secar. Se a gente fosse parar para calcular esses dois processos, né, a partir de uma reação, a gente ia ver que a roupa seca ela ia ter uma energia total maior do que a roupa molhada. Outra situação, a bolsa de gelo. Se a gente machucou, for colocar a bolsa de gelo em alguma parte do corpo para passar a dor. O gelo ele está absorvendo o calor do meio e ele está resfriando aquele local. Por isso que a gente sente menos dor. Só que agora eu vou realizar um experimento com acetona, que é basicamente a mesma coisa. Eu vou pegar meia tampinha de acetona, vou colocar na minha mão e vou espalhar e a gente vai ver o que acontece. E meia tampinha, tá? Não vou pegar mais porque senão vai fazer muita lamaceira. Vou colocar na minha mão. Ó, tá até pingando, se vocês forem ver. Vou espalhar. Tcharam! Tem nada. Evaporou tudo. Não tem mais nada na minha mão. Isso é um exemplo de reação endotérmica. Então, o que aconteceu? Ela estava líquida. Isso seria a energia total. A gente iria calcular a energia total da acetona líquida, porque os reagentes, seria o reagente, né, da nossa reação. A nossa reação seria espalhar as mãos. E aí seria a energia total dos produtos, que seria a acetona evaporada. E vocês não dá pra perceber, óbvio, tá pela câmera, mas a minha mão ela resfriou demais. Tentem fazer esse experimento na casa de vocês. Quando vocês colocam acetona na mão de vocês, a sua mão vai ficar super gelada, depois ela esquenta, normal, volta à sua temperatura ambiente, que no caso tá um inferno, porque esse calor tá de matar, mas enfim. E a acetona ela vai evaporar, então a acetona ela absorveu o calor do meio, que seria a minha mão, e ela resfriou a minha mão, que é uma das características da reação endotérmica, né, da entalpia endotérmica. E assim com todas as reações endotérmicas. E a acetona, ela é a propanona, né? O nome oficial dela, instituído pela IUPAC, é a propanona. Então, ela tem alta volatilidade. Mas tem várias outras substâncias que também têm alta volatilidade. Então, se a gente fosse parar para calcular a variação da entropia endotérmica da acetona, seria isso, né? A energia total dos reagentes seria acetona líquida, passou pela reação e virou a energia total dos produtos, que seria acetona evaporada. Isso é uma reação de uma entropia endotérmica, né? A variação dos cálculos da entropia da endotérmica. E aí, se ele for positivo, ele é uma reação endotérmica, se ele for negativo, ele é uma reação exotérmica.
E se a gente não consegue calcular pela própria reação a sua variação, a gente usa a lei de Hess, que foi complicada pra caramba entender. Porque a lei de Hess, ela vai usar duas reações. Então, por isso que quando a gente ia fazer os cálculos, tinha duas reações. Uma era a reação que a gente queria descobrir a variação, e a outra a gente meio que já sabia descobrir a variação. Só que essas duas reações, elas são semelhantes. Então, a partir de uma, eu não conseguia calcular a sua variação só por ela, e a partir de outra eu conseguia. Então, eu ia assemelhar essas duas reações, e a partir dessas duas reações eu ia conseguir descobrir a variação da entalpia da substância, da reação, que eu queria descobrir. Por isso que a gente usava a lei de Hess, quando a gente não consegue descobrir o valor da reação a partir da própria reação, eu preciso de outra. E foi isso. Futura Química na área.